Olá, tudo bem? Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este que é o vídeo de número 16 de uma série de 365 dicas diárias, todos os dias às 18 horas, aqui neste canal. Você estará recebendo um novo vídeo de dicas. Então, a minha sugestão já no começo do vídeo é que você realize dois movimentos importantes. O primeiro deles, inscreva-se no canal. O segundo deles, ative as notificações, porque somente assim você ficará sabendo quando esse vídeo for publicado. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma que talvez seja a maior dúvida de todos os empresários enquadrados hoje no regime CIMEI, conhecido nacionalmente como MEI, o microempresário individual. E ontem, durante uma reunião de transição desse processo do MEI para ME, aqui no escritório, eu conversava com um empresário do segmento da alimentação. E ele me falava sobre alguns medos e algumas dúvidas que ele tinha, ou seja, ele até deseja já iniciar o processo de transformação do MEI para ME. Ele entende a importância disso e ele, de alguma maneira, ele sabe que isso favorece ao crescimento da empresa dele. Porém, o que ele passou para mim foi o seguinte: Alessandro, você sabe por que eu ainda não tomei essa decisão? Simplesmente porque eu não entendo nada. Ou seja, ele não sabe o que realmente vai acontecer quando ele tomar essa decisão. Ele sabe que é um caminho sem volta a princípio, porém, o que ele não sabe é o que realmente existe do outro lado daquela porta, ou seja, do outro lado da porta, quando ele tomar a decisão de abrir a porta e ultrapassar para o outro lado. Então, foi exatamente por isso que hoje pela manhã, enquanto eu tomava meu banho, normalmente as ideias de gravação de vídeo, elas vêm pela manhã, tá? Eu não fico muito ansioso com o que eu vou gravar amanhã, não. Eu simplesmente acordo e enquanto eu estou tomando ali aquele meu banho quente, eu vou pensando no que eu posso estar gravando hoje pela manhã. Eu gravo pela manhã e publico à noite para vocês, né? E foi quando veio a ideia, vamos falar sobre o que realmente acontece quando o empresário ele decide migrar do MEI para a ME. A primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre esse processo de migração é que ele requer que seja feito, tem alguns cuidados, tá? O primeiro cuidado é o seguinte: existe a possibilidade de a migração do MEI para ME que ocorre com efeito retroativo, ou seja, a partir de janeiro, ou seja, nós estamos no mês de junho, e existe a possibilidade de eu fazer a migração com efeito retroativo, reflexos a partir de janeiro desse ano. E isso não é bom, porque vai fazer com que você tenha que pagar alguns impostos em atraso, complementos do DAS. A outra opção é aquela que eu faço, ou seja, eu comunico a exclusão do regime CIMEI na data de hoje e ele tem efeitos a partir do primeiro dia útil do mês seguinte. Ou seja, se eu comunicasse hoje, já valeria a partir do primeiro dia útil do mês seguinte. Tá? E essa, entre as três hipóteses existentes, certamente, na minha opinião, é a mais favorável. A terceira opção seria você comunicar o desenquadramento hoje com efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ok? Até aqui? Beleza. O meio microempreendedor hoje, ele faz o pagamento das suas contribuições ao INSS, os seus impostos ICMS e ISS de uma forma bastante simplificada, algo em torno de R$ 52, R$ 55 mensais. Isso no ano de 2019. Tá? E é exatamente isso que gera um certo apego no microempreendedor no momento de tomar a decisão. Por quê? Porque ele vê nisso uma vantagem. Ele pensa assim: olha, lá do outro lado daquela porta eu vou estar pagando muito mais imposto. Então ele pensa assim: prefiro ficar aqui, né? Porque aqui eu pago apenas algo em torno de R$ 50, o que é muito bom. Eu tenho ainda um limite de R$ 6.750 para vendas ou serviços e ainda um segundo limite de R$ 5.400 para compras com notas fiscais eletrônicas.
E isso gera no empresário um sentimento de segurança. Eu estou seguro, é uma zona de segurança. Tá? Mas o que eu queria trazer para vocês de novo nesse vídeo? Talvez tudo isso você já saiba, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês de novo para esse vídeo, se você fizer as contas de 13º, férias, encargos sociais tais como vale transporte, despesas com alimentação, férias e 13º que eu já falei, aviso prévio indenizado, FGTS, multa de 40% do fundo de garantia. A maioria dos microempreendedores individuais, eles já têm muito mais do que um único funcionário. E o MEI vai dizer que só pode ter um. A maioria, tá, gente? Eles já têm no mínimo 2 funcionários, 3 ou mais, tá? E se você fizer as contas de tudo isso que eu acabei de falar, por um salário base de aproximadamente R$ 1.100, você vai ver que todos os meses você está assumindo um passivo social altíssimo, algo em torno de R$ 500, passando um pouco, todo mês. Por que acontece isso, Alessandro? Porque aquele funcionário, que na verdade ele é funcionário, tá? Pode não ter o contrato de trabalho reconhecido, ocorreu ali uma infração trabalhista, mas ele já é funcionário. E aquele funcionário, ele, no longo prazo, ele vai sim te colocar na justiça. E a gente está falando aqui de algo em torno de R$ 6.000 por ano, a cada 3 anos, quase R$ 20.000 de acúmulos de passivo trabalhista. E quando isso vai para a justiça, na maioria dos casos, o que eu vejo é que o valor, no mínimo, ele dobra, tá? Então, algo em torno de R$ 40.000 de passivo trabalhista em 3 anos, tá? E essa é o primeiro grande motivo para que você avalie melhor se vale a pena você continuar sendo MEI com 2 ou mais funcionários. A segunda dica importante que eu queria trazer para vocês através desse conteúdo, desse vídeo, é que o MEI, a maioria dos distribuidores, fornecedores, fabricantes, Sadia, Seara, tá? Os fabricantes, eles não oferecem ao MEI a possibilidade de compra de produtos direto da fábrica. Então o MEI ele acaba comprando os produtos no Ceasa, em distribuidores, atacadistas, tá? Eles acabam procurando uma melhor opção de compra, tá? E muitas das vezes acabam pagando muito caro por esses produtos, né? E essas compras, na maior parte dos casos, elas refletem ali talvez a primeira maior ou a despesa mais expressiva que aquele empreendedor ele vai ter dentro do seu negócio. Então imagine um MEI que ele compra por mês algo em torno aí de R$ 5.000 de produtos, e ele está comprando isso num supermercado, num atacadista, num distribuidor, no Ceasa. Enfim, ele acaba pagando muito caro por esse processo de distribuição. O produto, quando ele vem da fábrica e ele passa por um distribuidor e depois ele passa por um revendedor, nesse processo de distribuição vai sendo aplicado margem de valor agregado, ou seja, margens de lucro, tá? E quando o produto ele chega para aquele empresário do MEI, certamente ele chega no mínimo 30% a 40% mais caro do que seria se ele comprasse direto de fábrica, por exemplo. E aí eu já presto a sua atenção para esse vídeo. Imagina se você tivesse uma empresa ME e aí você pudesse estar comprando direto de fábrica. As fábricas, elas praticamente vedam, tá, a venda direta ao empresário do MEI. Isso não ocorre quando você se torna um ME. Então aí eu já vejo um segundo grande motivo para que você tome a decisão de desenquadrar a sua empresa do MEI e passar a ser uma empresa ME. Por que, Alessandro? Porque a margem de valor agregado que você vem pagando hoje nessa cadeia de distribuição acaba fazendo que haja uma retenção do seu lucro líquido. Ou seja, no seu processo final, preço final de venda, o produto ele acaba ficando extremamente caro para o consumidor, ou a sua margem de lucro ela fica muito estreita, ou seja, você não consegue alcançar margens de lucros, a não ser que você sonegue, e eu não estou aqui orientando você a fazer isso. Estou te mostrando um caminho seguro para o crescimento da sua empresa. Então, a segunda grande vantagem quando você decide desenquadrar do MEI para ME é que agora você pode comprar de fábrica, e comprando de fábrica, no mínimo, você vai estar comprando esse produto 30% a 40% mais barato do que ele chega para você hoje em todo esse processo de cadeia de distribuição.
tá? Então eu queria que você ficasse atento para isso. Por quê? Esse ganho, que na verdade eu chamo de um ganho imediato, porém ilegítimo, que seria o quê? Pagar apenas R$50 de imposto, ou ainda pagar, emitir notas fiscais num valor abaixo do limite, enfim, imposto barato, não ter contador, né? É uma grande objeção também dos empreendedores individuais. Não, como MEI eu não preciso pagar o contador todo mês. E na maioria dos casos, tá? Um contador mensal para atender uma empresa ME com 1 ou 2 funcionários, o valor vai ficar em torno de abaixo de 50% do que seria hoje um salário mínimo, né? Eu, por exemplo, hoje eu atendo empresas do segmento de ME, tá, com valores abaixo de meio salário mínimo, tá? Hoje seria R$468, tá? O custo para a gente atender uma empresa, já estou falando até o valor, seria R$468, o valor da mensalidade para que eu possa atender uma empresa ME com 2 funcionários, por exemplo, tá? Se eu pegar esse valor de R$468, tá, e eu fizer uma analogia, aquela margem de 30% a 40% do lucro na compra, tá? Eu estou falando aqui de algo de mais ou menos, tá? Uma despesa de R$2.000, tá? Em cima do que naquele exemplo, né? O microempreendedor estaria comprando. Tá? Então ele acaba pagando muito mais caro pelo produto quando ele compra, né? E ali ele tem uma retenção de liquidez excessivamente alta, 4 vezes mais no mínimo aquilo que ele pagaria um contador. E eu não sei se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio até aqui. Uma outra objeção que eu vejo muito no empreendedor do MEI é com relação ao pagamento do imposto. Então, lá no microempreendedor individual, ele paga apenas R$50. E aqui, Alessandro, como é que vai ser? Ele vai iniciar pagando 4% para atividade de comércio, 6% para atividade de serviço. E o que eu falaria para você sobre isso? Quando você compra um veículo, por exemplo, tá? Desde o processo de fabricação, lá na Fiat, na Volkswagen, ele vem passando por processos de distribuição. Nesses processos de distribuição, novamente, margem de valor agregado. O veículo foi fabricado. Quando ele sai de fábrica, ele sai com ICMS, IPI, e aí ele vai ter que fazer um processo de distribuição. Nesse processo de distribuição, ele vai passar por transportadoras, ele vai passar pelos impostos que as transportadoras também vão pagar por isso. Ao chegar na revenda, ele vai ter que suprir todos os custos diretos e indiretos de funcionários, aluguéis, energia elétrica, despesas com tudo que você possa imaginar daquela revenda, e aí mais valor agregado, e ainda tem que dar lucro. Então, quando o veículo ele chega até você, ele já pagou a publicidade da TV, no horário nobre da TV, também está ali embutido no preço do veículo. E aí quando você compra o veículo, você paga toda essa cadeia de distribuição, tá? Isso acontece também nas pequenas empresas, na sua empresa, por exemplo. Então eu não vejo motivo nenhum para você não poder colocar mais 4% no preço do seu produto final. Então no momento que você vai precificar, você vai considerar os seus custos com impostos, 4%, aluguel, energia elétrica, funcionários, FGTS do funcionário, tudo isso de alguma maneira tem que estar agregado no preço final do seu produto. Se você não repassa para o seu cliente 4% no preço do seu produto, no final, quem acaba pagando essa conta é você mesmo. E, inevitavelmente, ela tem que ser paga. Nosso vídeo chegou a 13 minutos. Perdoe por isso, talvez seja um dos vídeos mais longos, mas o assunto realmente ele é um assunto delicado e não tem como eu estar passando todas essas informações em 3 minutos para você. Mas se você chegou até aqui e essa informação te ajudou, se você chegou até aqui e isso fez você analisar o cenário que você está incluído hoje, eu peço que você pense mais sobre isso e aí você vai refletir. Será que não é o momento de eu estar desapegando do MEI e tomando uma decisão de migrar para uma empresa ME? Eu quero que você pense sobre isso, tá? Deixe o seu like se esse vídeo te ajudou. O like, ele serve basicamente para o seguinte: ele impulsiona o canal, ou seja, ele faz com que você seja um patrocinador desse canal e ele também faz com que eu entenda que eu estou no caminho correto. Amanhã, às 18 horas, eu vejo vocês aqui com mais um vídeo de dicas. Falou!